Sofia, mais 3 minutos a gente começa, pode ser? Tá ótimo. Eu estou falando aqui com o pessoal e já marquei aqui também no Insta, esperando os demais entrarem, tá certo? Bora começar, Sofia? Vamos? Gente, boa tarde, respeito quem está aqui presente, tá certo? A gente vai iniciar a nossa mesa redonda. É com grande alegria, é uma satisfação que eu gosto de fazer esses trabalhos com a Sofia. Tanto eu como a Sofia, a gente gosta de estar atuando nessa parte materno-infantil, como também outros professores da faculdade. E quando a gente observa essa assistência, né, no aspecto multiprofissional, e ter esse trabalho justamente conjunto com todos, é justamente permitir que esse é o olhar que nós, professores, queremos que vocês tenham perante a atuação profissional de vocês. Um exemplo é justamente a estratégia da saúde da família, em que vocês vão estar justamente fazendo esse atendimento conjunto. Um atendimento de pré-natal vocês também podem estar fazendo conjuntamente. Um atendimento de educação em saúde vocês também podem estar fazendo conjuntamente. Então, aproveitem, tenham noção sobre a importância dessa temática, justamente para promover, lembrando, promoção da saúde, prevenção de doenças, um melhor intuito de que aquela mulher receba uma assistência satisfatória de qualidade para prevenir infelizmente, que possa ter as intercorrências. E a gente realmente não está cuidando somente dela, mas dela e do bebê. Lembrando que o momento, a primeira consulta de pericultura, ela já começou lá no planejamento reprodutivo. E essa assistência integral a essa mulher, nesse momento, ele vai estar repercutindo lá na saúde daquela criança. Então, o que a gente vai estar abordando aqui? São pinceladas, não é uma aula, mas é justamente essa palestra que a gente traz essa visão desse trabalho em conjunto, tá certo? Pode passar. Se apresenta, Sofia.
Então, Gente, gente, é bem difícil, uma foto assim, mulher maravilhosa. é difícil fazer uma mesa redonda assim, né? Tipo, Ai, a gente mulher, está à distância. Mas vamos lá. Então, primeiramente, boa tarde, né? Eu me chamo Sofia Vasconcelos. Eu sou odontopediatra, sou especialista em saúde da família, sou mestre em odontopediatria, sou doutoranda também em odontopediatria e professora de odontologia da Unicatólica, né? E só pegando o gancho do que a professora Liene estava comentando, eu, como dentista, né, vejo os enfermeiros muito, tipo, um pilar dessa atenção à saúde, né, de unidade básica de saúde. Então, hoje, quando eu estava preparando aqui, eu estava pensando, poxa, vamos esclarecer, né, para os enfermeiros, que já já vocês serão quem está chefiando o posto, a equipe toda, né? Eu já trabalhei no posto, eu sei que a chefia é de vocês. Então, esclarecer um pouco sobre essa importância na visão, né, nessa parte de odontologia. Então, eu sinto um prazer enorme estar aqui com a professora Liene, né? A gente trabalha realmente com esse grupo de gestantes e crianças na faculdade, em todo canto, né, Liene? E aí é um prazer estar aqui, professora, dividindo esse momento com você, tá? Então vamos lá. obrigada, professora. Realmente, eu falo muito para os alunos. A gente não precisa de um local para ter um atendimento tão específico, a gente precisa ter a participação daquele profissional com aquela paciente, seja qual for, até mesmo debaixo de uma árvore. Então, é a nossa assistência em si. Para quem não me conhece, depois você colocando. É difícil, às vezes, não me conhecer, mas tem gente que não me conhece. Só para a gente ter uma noção com quem a gente está falando, coloque os cursos de vocês no chat, tá certo? Só para a gente saber se são os alunos dos cursos da enfermagem, da odonto, ou se tem alunos também de outros cursos, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou enfermeira obstétrica pela Universidade Estadual, né, de Ceará, e sou mestre de saúde pública pelo UFC. Sou, né, estou na Católica como docente e também como coordenadora. Alguns de vocês já escutaram, em alguns momentos, eu tendo um parto dentro dos laboratórios da enfermagem, então não se assustem, mas é a gente trazendo simulação realística, assistência à mulher nesse momento. Né? Não estou parindo, gente, pode ter certeza disso, tá certo? E a gente é com grande alegria que a gente recebe vocês, tá bom? Bora começar. Aqui, pelo que eu estou vendo dos meus alunos da enfermagem, eles ainda não chegaram a cursar a disciplina de saúde da mulher. Então, o que eu vou estar falando, de certa forma, já vai trazer um certo esclarecimento e também algumas dúvidas para quem é na parte leiga em si. A primeira coisa que a gente fala na parte da gravidez é sobre a quantificação da gravidez, né? Que todo mundo fala, mulher, tu tá grávida de quanto tempo? Não, mulher, eu tô grávida de tantos meses e com 9 meses eu vou parir. Geralmente é o que a gente escuta das pacientes. E quando elas chegam pra gente, a gente vem falar sobre semanas. Ela olha assim para você, ela continua olhando para você e ela não entende nada. Então, assim, quando a gente fala de semanas, é porque a gente divide justamente o que as mulheres falam em casa são meses solares. O que é? A cada dia, ela vai dizer que o último dia da menstruação dela, um exemplo, foi no dia 5 de outubro. Então, todo dia 5, ela completa um mês. Isso é um mês solar. Nós, profissionais de saúde, a gente não utiliza isso. A gente utiliza o que a gente chama de mês lunar. O que é? A Lua, a gente não tem 4 fases, a cada semana a Lua não muda de fase? Pronto. Então, a cada semana, essa paciente ela vai estar ganhando uma semana. Então, o que, que a gente vê no mês lunar? Qual foi o dia da semana que caiu, exemplo, dia 5 de outubro? Qual foi o dia da semana que caiu 12 de novembro? Ah, 12 de novembro foi uma quinta. Então, toda quinta-feira, essa mulher completa uma semana. Quando a gente fala a data provável do parto, é justamente quando ela completa 40 semanas. Por isso que nas nossas contas, como profissionais de saúde, nós falamos que as mulheres têm a data provável do parto para 10 meses depois, né, contando a partir da data da última menstruação, podendo a mulher ter engravidado antes ou a mulher ter engravidado depois. É o que a gente fala. Você pode estar ganhando o bebê nessa data, mas pode ser 15 dias antes ou 15 dias depois, que é justamente até as 42 semanas.
Eu não vou estar prolongando tanto, mas eu quero só que vocês entendam essa diferença dos meses e quando a gente fala no aspecto de semanas. Então, a mulher a gente fala de semanas gestacionais. Só que a gente também divide as transformações, as mudanças, as condutas, as consultas, mediante o trimestre. Então, eu pego esse período de 40 semanas e eu divido em três fases, que a gente chama de trimestres. Então, vocês estão vendo aqui nesse quadro que o primeiro trimestre dessa mulher, ela vai estar desde a primeira semana até a 12ª semana gestacional. A mulher, no segundo trimestre, e aí a gente fala, o primeiro trimestre é aquele momento da descoberta, é aquele momento que a mulher geralmente ela tem muitas náuseas, ela fica muito enjoada, ela realmente ela não está na sua plenitude, ela ainda está naquela questão do imaginário, vê a questão sabe que está grávida pelo resultado de um beta-HCG, algumas pacientes, não é a realidade de todas, alguns conseguem fazer ultrassom, eu tô vendo um bebezinho. Cadê meu bebê, doutora? Esse saquinho, meu Deus, isso aqui é um bebê. E fica naquela justamente que é a imaginação. E a gente também permitir que aquela gestante, ela curta esse momento, mas não somente ela. Lembre, uma gestação, ela é da família. A gestação é da mulher, a gestação é do companheiro ou da companheira, que a gente entra na questão de gênero, é da avó, é do vô, é da tia. Então, quando eu falo isso, é para você estimulando também a presença de um acompanhante durante as consultas de pré-natal. A mulher, ela esquece, a mulher, ela está cansada, a mulher, ela está ansiosa, ela está nervosa. Então, sempre estimule a presença desse acompanhante com essa paciente, é essencial, tá bom? Então, no primeiro trimestre é justamente esse momento novo, né, das adaptações, meu Deus, será que eu estou grávida, minha barriga não cresce, o que está acontecendo comigo? E a gente vai explicando todo esse processo. Um exame que é muito importante, eu vou já falar na parte de exames, eu vou estar citando justamente o exame do primeiro trimestre. Quem nunca viu, que é justamente aquele exame que faz para ver a translucência nucal. Quem não sabe o que é a translucência nucal, é uma medição que faz na nuca da criança, para a gente ver se ela tem alguma predisposição para a que a gente chama de síndrome de Down. Tá bom? E a gente vê o segundo trimestre, que é quando aquela mulher ela passa os vômitos, se não for um caso de uma hiperêmese gravídica, né, que é aquele vômito excessivo. E aí, até essa questão do vômito excessivo, a professora Sofia depois vai estar falando, que é a questão até do comprometimento mesmo dentário. E no segundo trimestre é quando é aquele momento que ela está mais tranquila, ela não sente enjoo, a gravidez não causa aquele peso, aquele desconforto, ela está mais zen. E é quando, a partir da 18ª semana gestacional, ela faz até ultrassom morfológica para ver os órgãos do bebê. É uma alegria muito grande quando ela vê que tem um coração, 2 pulmões, 2 rins. A gente também curte esse momento com a paciente. E no terceiro trimestre é aquele sonho daquela imaginação para a realização. Pode fazer ultrassom de 3D, 4D, 5D, 6D, todos os 10 possíveis. Mas o bebê, ele chega nas mãos daquela mulher, ele é único. Ela nunca vai esquecer do rosto do filho quando ela estiver em seus braços. Então, realmente, prepare a mulher sobre isso, fale com a mulher sobre isso, porque é importante. Então, primeiro trimestre da primeira à 12ª semana, segundo da 13ª à 28ª semana, e o terceiro da 29ª até a questão do parto, que é 40 semanas, que é a média, que é a data provável do parto. Tá bom? Antigamente, Liene, os dentistas mais antigos, né, assim, ainda não estavam nesse pico de tanta evidência científica, os dentistas, eles tinham muito medo de atender gestante, principalmente nesse período que você está falando, né, no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Uhum. Então, antigamente, tinha esse tabu muito forte. Hoje, não. Hoje, a gente já deve atender do primeiro ao terceiro, dependendo do que seja necessário. Uhum. Mas o segundo ainda é um período de maior segurança para a gente, devido às anestesias, as radiografias e tudo. Tá? Mas que não impede, né, Sofia? Porque tem muitas a questão da não atualização. Por isso que é tão importante a pesquisa, é tão importante a leitura. Muitos falam, vai passar a faculdade, eu não vou estudar mais. Aí a gente olha assim, não sei se eu conto, tu conta ou não tô. Agora que você vai começar a estudar. Porque
querer se atualizar perante tudo isso, e isso é muito importante. Pois é, tem que se atualizar. Tem. Então, aqui, quando a professora Sofia falou sobre a preocupação com a medicação no primeiro, né, trimestre, é justamente sobre isso. O bebê aqui no primeiro trimestre, se vocês observarem, quem fez a disciplina de histologia, embriologia, se lembra da mórula, né, gasto, aquelas coisas tudinho, pronto, é a formação do bebê. Quando a mulher ela vai estar descobrindo ou fazendo o seu ultrassom, justamente ela vai estar vendo aquele bebezinho parecido um feijãozinho, e ela vê a atividade cardíaca, que é tão forte comparado ao tamanho do bebê, que é justamente nesse períodozinho aqui, ó, de 5 semanas. Quando a gente, de 5 a 7 semanas, quando essa criança ela vai evoluindo, ela vai começando a sair desse formato de feijão, tá certo? E vai começando a ter o desenvolvimento na questão dos seus membros, como também a definição unitária. Alguns médicos já conseguem identificar, né, pela ultrassom de 11, 13 semanas, o sexo do bebê, porque justamente a partir da oitava e da nona é quando eu tenho a formação dessa genitália, ok? Então, quando a gente pede uma ultrassom morfológica, já tem alguns médicos que já conseguem a partir da 18ª semana gestacional, é porque ele já tem a formação do bebê. Então, qual é o maior medo da mulher? Doutora, eu tô com uma gravidez, o bebê só pesa 150 gramas. O que que a gente fala? E eu converso muito para tranquilizar elas. Eu falo, Deus é tão sábio, que ele primeiro, ele forma, ele deixa tudo formadozinho, perfeito, para depois trazer o desenvolvimento. O que é que eu quero dizer isso para ela e o que vocês também vão estar, né, conversando. Você tem o desenvolvimento da gravidez, a formação dos órgãos. Depois, é tanto que quem já engravidou sabe disso, quem já teve algum conhecido, que a barriga realmente tem aquela expansão a partir dos 5 ou para os seus 6 meses, que é quando justamente o bebê ele começa a ganhar peso. Então, a gente também precisa trazer essa tranquilidade para a paciente, tá certo? E é quando a gente, geralmente, no terceiro trimestre, faz justamente a questão do ultrassom, do 3D, do 4D, porque a gente começa a ter a visualização da face desse feto, mas sabendo que ele nasce inchado, depois tem todo esse processo que a professora Sofia também vai estar falando mais lá na frente, tá certo? Pode passar. Então, aqui, quando a gente fala da gestante, e aí eu sou muito, nem é pisca, mas é muito alerta perante a isso. A gestante ela tem que ter o cuidado, porque hoje, baseado em pesquisas em evidências, né, a gente está vendo que muitas mulheres estão desenvolvendo doenças, como síndrome hipertensiva específica da gestação e uma diabetes mero gestacional, em mulheres que têm o corpo perfeito, tá certo? Que não tem uma hipertensão, que não tem uma diabetes, que não é obesa, que não é fumante, e fala, mas ela é tão saudável, e essas mulheres, elas estão tendo realmente essas relações. Aquelas que já têm um fator de risco para o desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre a gestante, aquele velha frase que vó, tia falava, tem que comer por 2. Não é questão de comer por 2. É a questão de você se alimentar com responsabilidade e qualidade para você e o seu bebê. Isso é a coisa mais importante. Então, eu escutei isso, eu achei maravilhoso. A alimentação que é qualidade, que é melhor, é aquela qualidade da alimentação em que você realmente pique, que você manipule o alimento. Então, descasque mais o alimento, né, fruta, verdura, seja o que for, do que desembrulhar. Então, descasque mais e desembrulhe menos. Porque a partir do momento do desembrulhe menos, é menos produto industrializado. É menos sódio, menos conservante. Então, mais natural possível, é melhor. Ah, professora, a senhora não fala, mas a senhora faz. Não, não é isso. Mas a gente trazer para a paciente não é o proibido, mas ela tem uma consciência por que, que aquilo é importante. Porque aquilo lá ela não vai comer mais uma coxinha, não, ela vai ter uma consciência por que, que a coxinha é perigosa para ela. Já atendi várias pacientes que ela chegava para mim na consulta com a dor de cabeça, e a gente já começa a pensar em milhões de coisas, ela, não, doutora, eu tomei um porre. Eu, oi? Mas, e os alunos ficavam, mas como é que pode? Mas tem realidade do consumo de bebida alcoólica, do consumo de drogas. Então, a gente precisa conscientizar aquela mulher, porque justamente aquelas crianças, né, que são filhos dessas mulheres, elas vão ter consequência, e quem vai estar cuidando dessas crianças são as mães. Então, a gente vai falar, olha, se você está fumando agora,
Preste atenção, porque você vai ficar cuidando do seu filho quando ele estiver internado, por infecções respiratórias de repetições. Então, a gente orienta a questão de evitar realmente, né, não ter bebida alcoólica, a questão do cigarro, o tabagismo, né, passivo, mas o meu marido fuma, então você fuma também da mesma forma, e também vão ter essas consequências. Vê a questão do café, dos produtos, então, lembre da frase, descasque mais e desembrulhe menos. Então, melhora a questão, é a hidratação, eu vou já falar sobre a questão do peso, é a questão da alimentação saudável, é a questão dos suplementos necessários, e quando a gente fala de peso, a gente tem o 8 e 80, né, da população, e sempre eu falo que a gestante é uma caixinha de surpresa. A gente tem um perfil, eu vou estar acelerando mais um pouquinho, tá bom, cada hora. A gente tem um perfil de ganho de peso de gestante. Então, cada consulta de pré-natal é obrigatório a gestante pesar. Quando a gestante, em uma semana, ela engorda mais de meio quilo, eu estou falando em gestante eutrófica, gestante sem ser obesa e sem ser desnutrida, tá certo, gente? Normal. O IMC é normal. Então, quando a gente encontra uma paciente dessa e ela aumenta mais de meio quilo em uma semana ou em um mês, ela engorda mais de 2 quilos, esse é um grande alerta porque essa paciente ela está desenvolvendo um quadro de edema. O normal, geralmente, de uma paciente, vocês estão vendo aqui a composição de peso. Ela vai ganhar ao longo da gravidez, aqui como mostra, em média de 14 quilos, de 12 a 14 quilos. Mas o problema é que eu, quando tenho um término de uma gestante, a paciente, ela ganhou outra pessoa dentro dela. 30, 40 quilos, meu Deus. Só que isso aí já foi um alerta lá na consulta do pré-natal, que era para você estar acompanhando esse peso, tá certo? Mas também eu tenho outros pacientes que falam, eu não vou mais comer, você vai viver de fotossíntese? Tem que ter cuidado. Então a gente fala, olha, 12 a 14 quilos é a média que essa gestante, ela ganha ao longo da gravidez, eutrófica, como eu disse. Então, para vocês terem ideia, né? O sangue por si só aumenta, então representa já 1,7 quilos. O líquido extracelular realmente aumenta, já representa 1,100 gramas, né? 100 gramas. A questão do líquido amniótico também já representa 1,1 kg. A mama da mulher, ela fica mais pesada, ela fica mais volumosa, também representa 800 gramas. Quando a gente vai estar conversando sobre o tecido adiposo, que também é um suporte energético para aquela mulher, também aumenta, são 4 quilos. O próprio útero, minha gente, ele também aumenta, por isso representa 1,6 kg. A questão do bebê, por isso que com a gravidez ele vai estar aumentando. Então, eu tenho um bebê de 2,5 kg, 3,5 kg, 4 quilos, no caso, a macrosomia, e a placenta 1 quilo. Então, isso é normal, não é para estar se assustando, ok? Pode passar. Eu tento falar um pouco, mas nunca consigo. Ô, Senhor Jesus, mas eu consigo. O acompanhamento pré-natal é um acompanhamento multidisciplinar. A odontologia, ela não tem essa questão de estar intercalando. A odonto, ela acompanha aquela paciente de forma contínua. E a professora Sofia vai estar falando um pouco mais sobre isso. No posto de saúde, vocês já observaram que eu tenho geralmente aquela consulta intercalando médico e enfermeiro, médico e enfermeiro. Quando é alto risco, e a gente tem critérios, né, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, ela sai acompanhada por profissionais médicos, e a gestante fica fazendo algum monitoramento. Mas essas consultas, elas são intercaladas, inicialmente, até a 28ª semana, essa consulta, ela acontece de forma mensal, então, uma vez no mês. O que aconteceu é a nossa preocupação de estudiosos agora. As mulheres, durante a pandemia, elas não receberam atendimento de pré-natal. Só receberam as mulheres de atendimento de pré-natal, aquelas mulheres que já estavam passando de 30 semanas. Então, isso é um alerta porque a gente possa ter complicações futuras. Quando ela já atinge, né, passa da 28ª semana, e já está entre, né, 28ª e 36ª semana, essa consulta já acontece de 15 dias, e a partir de 36, ela acontece de forma semanal. Lembrando, justamente, são riscos e acompanhamentos que eu tenho que estar vendo tanto a saúde da mãe, como também a questão da saúde desse bebê, desse feto. Pode passar, professora. Lembrem-se, lembra que eu falei com a gravidez é da mulher e também do seu companheiro? Por que eu falo sobre isso? Muita gente fala sobre a questão da realização de exames na gestante, mas esquece de pedir daquele seu companheiro. Mas separou, mas independente, ele é o pai do bebê, ele também precisa estar sendo monitorado. Então, o homem tem que estar fazendo,
tem que estar fazendo o exame em relação à questão do hemograma, ver a questão da tipagem sanguínea. Tem uma doença que a gente chama de eristoblastose fetal, é essencial a gente saber essa tipagem, tá bom? Ver a questão de glicemia, pesquisar, aqui tem a básica, né, que a sífilis é a questão do HIV, mas pesquisar as ISTs, entre elas a hepatite B. O grande problema que a gente tem durante a gestação dessas mulheres é que elas são infectadas, ou elas já tinham sido infectadas, mas nunca o sabiam, tá bom? Então, isso é um grande, grande cuidado que a gente tem que ter. Outra, a gente tem que ter uma noção. Essa mulher, ela deve fazer um laboratorial de sangue e urina a cada trimestre e também os exames de ultrassom, tá bom? Eu não vou estar falando todos para não ficar repetidos, mas no primeira consulta ela tem que fazer uma bateria de exame. No segundo, ela vê a questão do teste de tolerância oral para glicose, que é quando a mulher tem uma tendência a evoluir para o diabetes gestacional, a partir da 20ª semana gestacional, e também investigam o que a gente chama de cumbis indireto. E no terceiro trimestre, eu repito os exames lá do primeiro, para justamente ver como é que está a questão da anemia, da diabetes, e também a questão das ISTs. E, por fim, uma situação que acontece muito, que é a infecção urinária. Infecção urinária, quando ela não tratada adequadamente, ela pode evoluir a mulher para ter um parto prematuro, evoluir para um óbito do bebê e também, às vezes, até o próprio óbito da mulher. Então, muita atenção sobre a conduta correta perante uma paciente com sumário de urina alterado, tá bom? Ou um quadro de infecção do trato urinário. Pode passar, professora. E aí a gente vê um bom do momento, né? O bom do momento. O povo não quer mais tomar vacina. Menino, o povo tá teimoso. Nossa Senhora, aí volta o sarampo, volta tudo, né? E aí sempre vem, eu tinha um cartão, perdeu, não tem como comprovar, toma tudo de novo. A gente tem a questão da hepatite B, como está vendo pela questão laboratorial, mas vamos ser muito francos. Nem o básico, o hemograma completo e o sumário de urina se faz, imagina a gente estar conferindo imunidade para a hepatite B. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Então, assim, vacinação, façam. Busquem essa mulher. Na primeira consulta, ela saiu da sua sala, encaminhe ela já para dentro da sala da vacina. Não, ela pode se perder no meio do caminho e fugir. Nunca me esqueço, teve uma paciente minha, Sofia, que ela fugiu para o consultório para não ser atendida pelo dentista. Eu fui, conversei, expliquei o caso, e quando eu voltei, eu saí, cadê a paciente? A paciente fugiu com medo. Então, assim, tem gente que tem medo realmente da vacina, tem medo da consulta odontológica. Então, a gente tem que estar abordando isso com muita calma, tá bom? Então, lembre, durante a gestação é obrigatório essa paciente estar recebendo 3 vacinas, tá bom? Dentre elas, a DTPA, né? A DT, quem não sabe, é a difteria e tétano. A pertusse, que é a letra P, ok? Pertusse, para quem não sabe, é a coqueluche, tá bom? Que a gente tem na DTPA, que é a forma inativada, que a gente chama de acelular. Então, são 2 doses da DT e a terceira dose da DTPA, ok? Aí tem a questão quem já tomou, quem não tomou, eu não vou estar explicando para não ficar tão cansativo e tão prolongado, ok? Ela vai estar recebendo essas vacinas, tem os intervalos mínimos e máximos, a gente tem que ter esse monitoramento, até mesmo a questão antes, a última dose em relação próximo do parto, para não ter interferência, tá bom? Ela recebe 3 doses da hepatite B, que é a dosagem 0,1 e 6, 0,16, de acordo com a questão da tomada, né, da vacina, e também a vacina da influenza. Line, a pandemia, minha gente, quando chegar, vai ter. E aí é tanto que meus alunos falam, meu Deus da Senhora, quando a gente aprende um calendário vacinal lá, vai ter, minha gente. Então, tem fé em Deus, porque vai chegar outro, tá bom? Pode passar, professora. E aí, já finalizando essa parte inicial, vou falar de 3 situações que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, comportamento, né, materno, são atenções que a gente tem que ter perante essas mulheres. Primeiro, são os extremos de idade. Meninas, né, adolescentes menores de 15 anos e mulheres hoje que engravidam depois de 35 anos são mulheres que evoluem para um fator de risco para desenvolver alguma doença, tá certo? Ou para ter alguma intercorrência obstétrica. Como também mulheres obesas. Elas também têm risco justamente para desenvolver a síndrome hipertensiva específica da gestação, que antigamente era conhecida como DEG, doença, e hoje ela é vista como uma síndrome, porque realmente afeta múltiplos sistemas, como também a diabetes gestacional.
Mulheres que têm aborto de repetição também são de risco, e sempre tem que ser investigado esses abortos. Algumas, às vezes, precisam até fazer uma análise cromossômica desse feto. E mulheres que são portadoras de doenças crônicas, por si só, elas já são pacientes de pré-natal de alto risco, e elas precisam ser avaliadas com melhor qualidade. Tá bom? Pode passar, professor. E quando a gente fala da gestação, é justamente isso. É o risco de estar surgindo problemas em que essas mulheres elas precisam ter uma atenção mais específica, de mais qualidade, dentre elas diabetes, mellitus, né, e o surgimento da hipertensão gestacional, que possa evoluir para essa síndrome, né, para a SEG, que é conhecida como a pré-eclâmpsia, eclâmpsia e a HELP. Não assuste também a paciente, olha, você vai morrer. Não, nunca vocês vão fazer isso. Mas é permitir que a mulher ela tenha uma consciência que é um risco. E ela tem que ser avaliada e ela tem que ter um cuidado melhor sobre a sua saúde. Doenças de tireoide acontecem muito nas pacientes, principalmente a questão do hipotireoidismo. E a gente precisa ter também uma atenção, principalmente por conta da medicação que ela vai estar fazendo uso. Mulher que tem a questão da gestação gemelar, ela também tem risco, principalmente o parto prematuro, ela está cansada, realmente ela fica mais exausta, e ela precisa também ter esse olhar diferenciado. E como eu falei, a questão da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia é aquela atenção que ela possa estar evoluindo, né, da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia, e bem como a HELP, que é justamente uma situação mais grave desse quadro de síndrome hipertensiva, que é conhecida em concurso como toxemia gravídica, tá bom? Pode passar. E o bebê, minha gente, a gente precisa ter cuidado também. Então, assim, são alterações a nível cromossômicos fetais. A gente conhece muitas síndromes de Down, mas a gente também tem outras síndromes. E a gente precisa ter também uma atenção de dizer, tem um problema, e ficar, não, tem um problema, mas a gente encaminha essa paciente, é um problema cromossômico, bora estar procurando um ambulatório de genética que a gente tem na nossa região, que a gente tem no nosso município, em que a gente pode estar dando a continuidade da assistência, tanto para ela quanto para o bebê. A gente também teve agora, na época da Zika, né, a questão dos bebês anencéfalos, que é a questão da malformação fetal. A gente também tem essas situações. Tenham muito tato, tenham muita delicadeza de como é que vocês vão estar conversando isso com as pacientes, de como que vocês vão estar abordando isso com os pacientes. Não é fácil a mãe, ela programar e sonhar muito com a gravidez. E quando ela recebe a mensagem de dizer, tem uma doença e agora? A mesma coisa da gente não dar com tanta facilidade um diagnóstico de dizer, como a mulher tem sífilis, mas é uma doença que tem tratamento e cura, tanto para ela quanto para o bebê. Mas são doenças que eu posso trazer complicações, como é a questão da própria HIV e a questão da toxoplasmose, que é uma doença que pode levar à questão da cegueira, né, desse bebê. Então, tenha muito cuidado, tenha muito tato, tenha muito zelo de como é que você vai estar informando também para essas pacientes. Professora? E aí eu vou pegar o gancho, né, da professora Liene, que acabou de dizer há pouco tempo que no posto as gestantes acabam fugindo, né, desse atendimento odontológico. E aí eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, para a gente conscientizar dessa importância, né? A gente vai falar um pouquinho do parto prematuro e outras coisas. Então aqui eu coloquei lá na internet algumas manchetes que já saíram, né, sobre gestação e tratamento odontológico. E aí eu peguei essa daqui, obstetra aconselha, mas dentista evita tratar grávidas. Essa outra, grávidas, tem algumas restrições em tratamentos odontológicos. Isso são manchetes que chamam a atenção e mostram para a gente sobre uma odontologia um pouco antiga, porém, que a gente sabe, né, que existem as crenças. Então, a gente escutou, às vezes, coisas lá dos nossos avós. E aí, quando a gente pega um prontuário de uma gestante que ocorre algum problema, né, seja no parto prematuro, seja a morte de um bebê, quando eles pegam o prontuário, eles vão ver que, às vezes, essa pessoa, essa gestante, essa mulher não fez o acompanhamento pré-natal odontológico. Eu não sei quais são os cursos que estão aqui,
Mas eu peço, né, vim aqui esclarecer para a gente mostrar essa importância e, como a professora Liane falou, conscientizar. Eu me lembro que, assim que eu me formei, eu fui trabalhar num posto de saúde. E aí a gente tinha as reuniões de equipe. E nessa reunião teve a morte de um bebê na cidade. E aí foi, assim, um movimento, né? Porque eles chamaram todos os profissionais de saúde. Graças a Deus a gente tinha tudo preenchido, né? Porque o dentista, ele também é o dentista da unidade básica, ele também é o dentista daquela população. Então, eu me sentia muito responsável pela população, né? Pela minha área. E aí foi o maior movimento, assim, o maior comentário dessa gestante que tinha morrido, né? Mas, ou desse bebê que tinha morrido, mas aí tinha tudo anotado, ela tinha feito, né, o pré-natal odontológico, e a gente conscientiza de que é para fazer sim o pré-natal, e eu vou mostrar algumas coisas por que devemos fazer o pré-natal. Então, assim como vai fazer o pré-natal com o enfermeiro, com o médico, tem que ir também para o pré-natal odontológico. E na própria caderneta tem um espaço para isso, né? Então, peguei também algumas manchetes de jornal que trazem coisas boas, né? Aqui tem 7 razões para visitar o dentista durante a gravidez. Outra manchete fala: grávida pode fazer o tratamento dentário? Sim, aí de modo geral, mulheres grávidas podem submeter qualquer tratamento odontológico. E gestantes e lactantes recebem tratamento odontológico. Então, a gente vem se atualizando quanto a isso. Mas a gente sabe, né, que existem crenças que são difíceis de modificar em uma família. Então, a gente sempre trabalha nessa conscientização, nessa promoção de saúde, e isso tem mudado bastante, graças a Deus. E, geralmente, a especialidade da odontologia que acompanha a gestante é a odontopediatria, porque nessa parte, né, de odontopediatria, não é só o tratamento da criança em si. A gente cuida da criança desde o período gestacional, como a gente viu as fases do desenvolvimento. Então, ali, do mesmo momento que está formando o órgão genital, a gente também está formando os dentes. E aí a gente tem uma relação, né, de tudo que acontece durante a gravidez pode refletir na saúde bucal, tá? E também a gestação pode interferir no desenvolvimento da criança. Então, vamos lá. O que é que acontece? Nós temos 2 doenças periodontais que mais ocorrem, que eu acredito que você já tenham ouvido falar. Uma é a cara da propaganda, a propaganda da Colgate, que a mulher vai lá, morde uma maçã e o dente sangra. Quando a nossa gengiva está sangrando, nós temos uma doença chamada de gengivite. Gengivite quer dizer uma inflamação na gengiva, que é essa parte vermelha que sustenta os nossos dentes. Quando essa gengivite ela aumenta, a gente acaba tendo uma doença periodontal. Doença periodontal, então, é a progressão da gengivite, que é quando a gente vai aumentar, quando ela vai progredir, chegando até atingir o osso. Lá no posto de saúde, o pessoal gosta muito de falar de piorreia. A piorreia é a doença periodontal e uma das principais características que a gente vê, até nos idosos, é quando o dente já está mole. Ele diz, meu dente está mole. É porque essa doença evoluiu a ponto de atingir o osso. Então, ficou sem suporte para o dente, tá? Então, essas são as principais doenças periodontais que nós temos. O que é que acontece falando de doença periodontal? A gente acaba tendo maior número de hormônios durante a gestação e esses hormônios vão causar uma maior vasodilatação. E aí a gente vai entrar num processo inflamatório. A gente vai ter lá os mediadores químicos que vão acionar, que vão reposicionar como se tivesse ocorrendo uma inflamação. E aí a gente vai ter uma hiperemia, que é o aumento do volume de sangue, a gente vai ter um edema e a gente vai ter uma tendência de sangramento. Então, a gestante, geralmente, elas têm uma gengiva... Tá passando, não sei por quê. A gestante, geralmente, elas têm essa reação inflamatória e precisa ser orientada pelo profissional de como ela pode cuidar disso, né? Até porque isso aí eu vou já mostrar vários estudos para vocês
que tem estudos que mostram relação com o parto prematuro, certo? Além disso, logo no comecinho, a professora Liane estava falando que no primeiro trimestre, as gestantes, elas sentem muita náusea, elas ficam regurgitando, ficam como se fosse aquela sensação de vômito, né? Ou até vomitando. Isso, como acaba ficando o meio todo o tempo ácido, essa gestante tem a maior tendência de desenvolver a doença cárie. Não só pelo vômito, mas também porque as gestantes adoram beliscar, né? Gostam de ficar, como a gente já conversou aqui, gostam de comer mais, algumas querem comer tudo, acham que estão totalmente liberadas, né? Aí comem muitos doces, come muito beliscado, come muito doce, come várias vezes ao dia, e aí a gente criou um mito falando de que as gestantes, elas possuem os dentes fracos. Não é que a gestante possui um dente fraco. Existe uma explicação para tudo. Existe explicação para a gestante ter cárie e existe explicação para a gestante ter doença periodontal, que é esse que eu falei para vocês. Além disso, quando a gestante fica todo o tempo com a boca ácida, ela tem mais chances de desenvolver erosão dentária. A erosão dentária, ela é uma alteração no dente, no esmalte do dente, tá? Que causa um desgaste. Então, o dente, ele vai perdendo minerais. Mas tudo isso, o dentista, o profissional, ele vai orientar, né? E ele vai conseguir reverter esses quadros. Porque para tudo isso aqui que eu falei, existe uma forma de você reverter. Então, digamos, vamos pensar juntos. Estou aqui com acúmulo de biofilme. O que é o biofilme? É aquela massinha que eu passo aqui a unha no dente e ele sai? É o resto de comida que fica no nosso dente. Esse biofilme, ele fica todo o tempo produzindo, tá? Então, na hora que eu tenho o aumento de hormônios, que eu tenho uma vasodilatação, que eu entro num processo inflamatório, esse biofilme, ele tem muitas bactérias. Então, é mais fácil dele permeabilizar. E aí, eu vou mostrar para vocês que já encontraram estudos, né, de biofilme, presença de biofilme lá no líquido amniótico. Isso é, gestantes que não têm uma boa condição de saúde bucal, as bactérias que estavam no biofilme foram parar lá no líquido amniótico. E aqui está o estudo para vocês verem, né? Aqui a gente está vendo ó, a detecção do biofilme, da microbiologia, da microbiota do biofilme lá no líquido amniótico, tá? Então, olha só como é que estava. De que é que deu isso? Através dessa vasodilatação e do acúmulo. A pessoa não escova corretamente, e aí, como tem essa reação inflamatória, acaba que permeabiliza isso, tá? E aí eu trouxe para vocês. Então, quer dizer, Sofia, que se eu tenho uma gestante com doença periodontal, ela pode ter complicações? Sim, ela pode ter uma correlação com isso. Sofia, quer dizer que toda gestante que tem problema periodontal, ela vai ter? Não, nem toda gestante que está com periodontite, que está com algum problema periodontal, vai ter alguma complicação. Mas vários estudos, inclusive revisões sistemáticas, estudos com meta-análise, caso controle, eles mostram que existe sim essa relação positiva para a doença periodontal. Aí eu trouxe outro, né? Quando a gente fala de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela também mostra que existe relação, né, com doença periodontal. Sério, Sofia? Eu achei que fosse só que não envolvesse nada de dente. Não, envolve sim. A periodontite, que é aquela doença que já atingiu o osso, ela constitui um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Por isso que a gente tem que se conscientizar, trabalhar de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, para que a gente possa dar o melhor atendimento possível, né, para aquela pessoa que está buscando o nosso serviço, o nosso atendimento. E aí eu trouxe esse artigo também para vocês, que fala que teve uma presença, uma invasão microbiana na cavidade amniótica da Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis é a principal bactéria, a bactéria mais potente que a gente tem para a doença periodontal.
ela é a que faz, ela que é responsável pela progressão, tá? Da doença periodontal. E olha só, gente, essas bactérias, elas têm relação com o risco de parto prematuro, tá? Então, assim, nós sabemos aqui como é ruim para um bebê nascer de forma prematura, para a mãe também, né? Então, isso, às vezes, é uma coisa que a gente pode fazer com que a gente pode evitar, a gente pode conversar, a gente pode passar essa informação. E aí, quanto ao atendimento odontológico, não sei se tem algum aluno meu aqui, acho que eles estão repondo aí 1000 clínicas, mas eu quero mostrar para vocês sobre a veia cava, que é uma das principais coisas que acontecem durante o tratamento odontológico. Vocês sabem que a nossa cadeira permite que que a gente fique deitado, né? E aí, quando a gente coloca o paciente na posição supina, a gente acaba comprimindo aqui, ó, a veia cava, que é responsável pelo retorno do sangue das pernas. Então, o paciente, ele também precisa, quando ele vai ser avaliado, quando ele vai se submeter a um tratamento, ele precisa ficar na posição correta para ficar confortável, porque imagina, né, o tamanho do espaço que ocupa. Então, quando a gente está numa posição lateral, a gente vai tentar colocar o paciente voltado para a esquerda, né? A gente vai liberar a veia cava. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem, ó, olhando o paciente como se fosse de barriga para cima, né? Ele acaba comprimindo aqui, ó, a veia cava inferior. E aí a gente tem que ter cuidado, porque os pacientes ficam com os pés dormentes, ficam com a dificuldade desse sangue, desse retorno para as pernas, tá? E aqui eu trouxe para vocês como se fosse o paciente virado para o lado esquerdo. E aí a gente consegue ver aqui a liberação da aorta e da veia cava superior. Aqui a gente consegue ver também que a aorta, ela tá bem comprimida, né? Por isso que a gente acaba sentindo essa dormência nas pernas e a gente tem que ter cuidado quando a gente for tratar, né, posicionar esse paciente na cadeira. Além disso, nós já vimos com a professora Liliane também que a gente aumenta muito o tamanho, né, em algumas regiões. E com isso, a gente pode observar que existe uma contratura, um apertamentozinho entre os órgãos. Olha só como nós somos sem estar gestante. A gente tem espaço para todos os órgãos. E aí, quando a gente está com o bebê, né, quando tem alguma mãe, alguma gestante com bebê, ele ocupa muito espaço. E aí, lembrando que vai comprimir os órgãos e vai comprimir também a bexiga. Então, a gente tem que planejar o tratamento dessa gestante em períodos curtos, né? Porque aí a vontade dela de urinar muitas vezes vai ser maior, ela não vai conseguir armazenar tanto, tá? Então, é importante que a gente esclareça para as gestantes elas visitarem também o dentista. E vocês são peças, enfermeiros, né? Eu sei que deve ter outras pessoas aqui, mas os enfermeiros são peças muito fundamentais para isso. Além disso, antes de engravidar, a gente já teria que ir ao dentista. Porque nós precisamos fazer, sim, as consultas de pré-natal odontológico. Também fazemos o acompanhamento, assim como vocês, não semanalmente, não mensalmente, mas a cada trimestre, né? Para que caso a gente veja algum biofilme, a gente já vá orientando o paciente quanto a isso. E a gestante, né, a mulher que está pensando em engravidar, ela já deveria, na verdade, ir preparada para isso. Porque a gente sabe que existem procedimentos que são evitados, mas tudo a gente tem que balançar. Por exemplo, o período mais seguro para a gente atender a gestante é o segundo trimestre. Isso já está na literatura há muito tempo. Antigamente, o primeiro e o terceiro trimestre tirava, ninguém atendia, esperava ter bebê. E aí virou um absurdo, né, gente? Porque tem gestantes que sentem dor. A dor de dente, quem já sentiu sabe como é ruim, como incomoda, como dói. Então, isso passou a virar uma coisa que não era, que causava muita dor,
né, causava muito aborto espontâneo. Então, foi mudando. Hoje, a gente faz o atendimento da gestante no primeiro, segundo e terceiro trimestre. A gente vai balançar, fazer um balanceio, por exemplo. O que é que eu vou poder anestesiar? Qual é o anestésico melhor? Qual é o anestésico mais seguro que eu vou poder tá colocando na minha paciente? Né? Então, a gente já tem isso na literatura. Além disso, tinha também um tabu, um mito sobre radiografia. A nossa radiografia, quando a gente vai tirar, é 0,6 segundos de exposição. Se a gente andar no sol de Quixadá, da rodoviária para a católica, a gente já pegou mais do que isso. Certo? Então, isso também passou a ser balançado. O que a gente não pode fazer na gestante são 20 radiografias, são 14 radiografias, mas uma radiografia para auxiliar o diagnóstico, ela pode ser feita sem prejuízo nenhum para a gestante e para o bebê. Eu trouxe aqui um mito e uma verdade, acho que não sei se vocês já estão conhecendo, acho que a Liene pode até me responder, se vocês já trabalham, Liene, com os 1000 dias. Acho que já, né? Eles trabalham com a Lara, na saúde da criança. Pronto. A gente também trabalha com os 1000 dias, né? Isso aí vai ser nos nossos próximos capítulos, né, Liene? Que a gente vai começar sobre crianças, sobre bebês. E aí é só para deixar claro que o organismo da gestante, ele vai impactar até os 2 anos na criança. E aí depois eu quero conversar com vocês, com o maior prazer, de falar sobre os alimentos que a gente consome na gestação, como ele pode refletir na saúde da criança até os 2 anos de idade, tá? Mas isso aí vai ficar um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai falar um pouquinho de nutrição. Vamos falar agora sobre um pouquinho de amamentação. E quando a gente fala sobre amamentação, é algo que geralmente as pessoas às vezes têm medo, né? Fala, ai, mas o bebê ele vai me ferir. Primeira coisa, antes de tudo, aleitamento materno, eu preciso de ter um momento tranquilo e sereno para a mulher. Não adianta estar no momento de aleitamento materno e tá mãe, sogra, vó, tio, papagaio, periquito e dizer: não, mulher, cadê a mamadeira? Não, mulher, compra logo a fórmula. Não, mulher, cadê isso? Não, mulher, cadê aquilo? Não, não façam isso. Vocês vão deixar aquela mulher mais ansiosa, vocês vão deixar aquela mulher mais nervosa, e aquele negócio de dizer, uma raiva, um medo, uma emoção, pode secar o leite? Pode, porque a amamentação, vocês vão já tá vendo, ele é vinculado justamente ao hormônio dessa parte do vínculo, da interação. E a partir do momento que eu não tenho esse relaxamento, eu tenho um comprometimento também na parte do aleitamento materno. É tanto que eu falo, quem é mãe, quem é dona de casa, sabe que as coisas não estão baratas, né? Eu até pego, Não mesmo. não mesmo. Você fala, quanto é que é uma lata de leite, quanto é que é um Aptamil, não, aí hoje há milhões de fórmulas que existem. E a gente vai ofertar, no aleitamento materno, um alimento gratuito, riquíssimo, saudável para a mãe, saudável para o bebê, e não paga nada. Eu preciso ter um controle e um cuidado da mãe. Mas é uma coisa de uma higienização, do respeito perante tudo que ela está passando. Então, quando vocês estiverem ao lado, ou vocês estiverem amamentando, tragam a serenidade para a pessoa ou fiquem serenas, né? O peito às vezes vai ser uma dificuldade, a pressão vai ser uma dificuldade, algum negócio agora que não pode estar mostrando o peito, que isso é um outro debate, é um outro tabu, é uma outra situação. Mas lembre, o aleitamento materno, gente, eu falo que é o presente de Deus para as mães, é o presente de Deus também para os bebês. É um alimento riquíssimo, é um alimento que não faz mal, pelo contrário, ele previne a ocorrência de alergias futuras naquela criança. Um alimento tão rico que ele justamente melhora a imunidade daquela criança, prevenindo a ocorrência de futuras doenças. E quando a gente observa, ele também melhora, gente, até mesmo a questão da cólica e também dos processos diarreicos nesses bebês. Principalmente que muitas vezes processos diarreicos, ou a questão de manipulação, o uso dessas fórmulas, ainda vem aquele povo, não, mas tem que dar água, o bichinho tá com calor de peito.
Tu sede, dê peito. Obviamente, refrigeração, a questão do banho, a questão, sim, mas aquele momento é único. Quando você tem o seu filho, ou quando você vê uma mãe com um bebê no colo, olhe para aquele momento. Ele é único. Quem amamentou sabe muito bem disso. Nunca você vai esquecer o seu filho olhando para você e a mãozinha bem aqui, ainda segurando no peito da mãe. Então, o aleitamento, ele só tem vantagens, ele não tem desvantagem, ele só tem vantagens. Ah, mas eu já escutei que fere. Mas são justamente práticas que a gente já vai estar mostrando incorretas o aleitamento materno. Porque a pega está errada, porque a mãe está numa posição errada. E a gente vai estar abordando. Pode passar, professora. Lembrando, a mama, geralmente até o pessoal fala, ai, o pessoal chama que tem os ductos mamários. Quem já amamentou, quem já pegou na mama de uma mulher, sabe que ele geralmente tem um leite empedrado. Já escutaram falar sobre isso? Pronto. É justamente a produção lá nos alvéolos mamários. Quando as mulheres elas estão para amamentar, ela observa o peito muito dolorido, que a gente chama de engurgitamento mamário. E aí realmente é necessário, às vezes, fazer aquela massagem. Realmente aquela mulher, quando já está com aquele peito muito dolorido, geralmente o leite já fica pingando. Alguns podem estar evoluindo para mastite, abscesso quando não tem esvaziamento adequado, manuseio, contaminação, por aí vai. Mas o peito, geralmente, ele é justamente formado por isso. Eu tenho a presença do mamilo, eu tenho a presença da auréola. Geralmente o mamilo e a auréola são justamente os lugares que tem essa questão das lesões, pela pega incorreta. E outro dilema que tem, mas o mamilo da mulher, antigamente tinha uma prática de pegar as seringas e colocar no peito da mulher para forçar a inversão. E já foi visto que isso não, porque ele justamente libera a questão da ocitocina, que estimula a questão da contração uterina, que favorecia até naquele momento, na época, o próprio parto prematuro. Hoje, a gente ainda escuta a gente falando que coloca. Não é mentira, isso é verdade. Casca de banana, casca de mamão por conta da papaina, café, estrumo, eu não sei de onde que coloca estrumo, nem porque do estrumo, mas tudo bem. Isso é proibido, não pode. A mama da mulher, realmente, ela só precisa, sabe o quê? Eu pegar uma toalha felpuda, o lado fofinho da toalha, e fazer uma fricção de leve na auréola. Eu deixo a pele só mais resistente, somente isso. E quando eu já tenho a eliminação do leite materno, eu colocar nessa região da auréola e do bico e fazer o banho de sol, porque ele é riquíssimo. Por si só, ele é o próprio tratamento para aquela mulher. Tá certo? Eu vou correr por conta da ordem. Pode passar. Então, quando a gente fala sobre a questão do aleitamento materno, como eu falei, o leite ele é produzido justamente pelos alvéolos, né? E esses alvéolos mamários é justamente quando as pessoas falam, doutora, parece que está uma ruma de saquinho bem duro. É tanto que a gente sempre orienta as mulheres. A higienização, ela é principal. Faço geralmente uma massagem em cima, nessa questão desses alvéolos, porque ele ajuda justamente nessa liberação. Traga para a mulher, traga para aquela mulher que está amamentando, que ela fique tranquila, relaxada, serena, curta aquele momento dela com o bebê, criando justamente esse vínculo, tá certo? Lembrem que muitas mulheres observam que quando ela tem aquele relaxamento, ela olha para o seu bebê, ela fica mais emocionada, aumenta também a produção desse leite. É normal. E lembrando o seguinte, que a gente tem mais sucção, realmente eu tenho mais produção, quando tenho tudo isso atrelado. Lembrando o seguinte, eu tenho dois hormônios envolvidos na questão do aleitamento materno, a prolactina e a ocitocina. E aí trago até um lembrete. Quando a mulher está amamentando, principalmente nos primeiros dias pós-parto, muitas mulheres não são avisadas. Isso é uma falha que eu tenho lá na assistência de pré-natal e na orientação hospitalar. Na produção do hormônio da ocitocina, que é justamente o que o pessoal chama de hormônio do amor, né, do vínculo mãe e filho, ele também atua na contração uterina. E a mulher geralmente sente uma cólica. E ela até, eu não sabia disso. É normal. E aí, sabe o que a gente vai falar para ela? Que isso é super importante, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a contração do útero, o útero ele está justamente contraindo para diminuir de tamanho e diminuir até mesmo a questão
justamente do sangramento que ela tem pós-parto. Então, isso é maravilhoso. Então, o aleitamento materno, por conta da ocitocina e todo esse processo, ele ajuda justamente a prevenção de óbitos por conta de hemorragia uterina, por conta dessa contração da ocitocina, tá certo? E a gente vem na questão do hormônio que a gente vai estar atuando, a questão da prolactina, ele realmente ele vai estar inibindo a questão da ovulação, mas eu tenho que ter cuidado. Ah, mas eu só dei um chazinho, era só uma besteirinha. Não. Se você interferir na questão da mamada, ele não faz mais esse papel de suprimir a ovulação, predispõe aquela mulher à questão de engravidar. Tanto que tem mulheres que durante o puerpério, né, durante esse momento pós-parto, ela tem esse risco. Quando eu tenho alguma falha, quando eu deixo de amamentar aquele bebê, ou para dar fórmula à noite para ela dormir, o bebê dormir, ou a questão da água e do chá, tá certo? Então, realmente, esse hormônio ele fica até 30 minutos depois dessa mamada. É observado que realmente ele fica elevado com o intuito de justamente esses alvéolos estarem produzindo esse leite para que eu tenha já uma reserva para a próxima mamada. Então, a mulher ela já sente que, eita, meu peito já está começando a ficar endurecido, dolorido, porque ele já está justamente a preparação daquele líquido para o próximo alimento do bebê, tá bom? E lembrando, paralelamente, né, a ocitocina, ela justamente ela age com reflexo tanto da ejeção como também da descida. Qual é a função? Eu não falei na questão da contração uterina, ela também vai estar contraindo lá na questão dos alvéolos mamários. Então, ela contrai também as células ao redor desses alvéolos e faz justamente ter a liberação desse leite lá pelos ductozinhos mamários. Outra, na questão da amamentação, quando eu falei sobre a parte do bico, muitas mulheres têm a questão de alteração no bico. Tem mulheres que têm um bico invertido, bico plano, e dificulta, mas que não impede. É tanto que hoje eu tenho novas tecnologias, não sei se vocês já viram, e também tem que ter cuidado na manipulação, como se fosse tipo uma. Não é que seja um adesivo, mas é uma película que eu coloco na auréola dessa mulher, e com a questão da pressão, facilita essa questão da sucção, e essas mulheres que têm alteração nos seus bicos, conseguem normalmente estar alimentando seus bebês, tá certo? Pode passar, professora. Atenção. E a gente vai até lembrar no fato histórico, não sei se vocês já escutaram falar num termo histórico chamado ama de leite, já escutaram? Que antigamente eu tinha as escravas, que ela tinha que dar o primeiro peito para o filho lá do senhor, né, do senhorio, e depois é que o leite dela ia para os seus filhos. E por que os filhos dela eram mais gordos, né, tinham mais saudáveis, e os filhos dos senhorios não eram? Justamente por isso daqui, que eu vou estar falando para vocês. Inicialmente, eu tenho as fases do leite materno. Vocês estão vendo que eu tenho um colostro, que é tanto que as mulheres, quando elas estão grávidas, elas têm a liberação, como se fosse tipo uma secreção bem amarelada, um amarelo escuro. Ele já acontece nos primeiros 5 dias, para vocês terem uma noção. E ele é riquíssimo em proteína e imunoglobulina, justamente na questão da imunidade. Riquíssimo. Num período do 6º dia até o 15º dia pós-parto, eu tenho leite de transição. Nesse leite de transição, eu já começo a ter uma alteração na sua composição. Por quê? Eu começo a ter menos proteína e aquele leite que começa a ficar mais gorduroso, ele é mais rico energeticamente. Então, ele é mais gorduroso e tem mais carboidratos. Quando eu já tenho um leite maduro, que a partir lá do 25º dia pós-parto, eu também já tenho uma alteração. Realmente, aquele leite, eu tenho um amarelo escuro, né, do colostro, fica um amarelozinho meio intermediário na transição e fica com aparência branca lá a partir do 25º dia. E aqui, esse leite, ele é composto de gorduras e nutrientes. Quando eu tenho um leite da primeira mamada, do início da mamada, ele tem mais líquido, mais hidratação, mais água, vamos assim por dizer. E o líquido, né, da questão do leite, a composição desse leite, depois, minutos depois daquela mamada, ele é justamente também um líquido mais rico em gordura, mais carboidratos. Por isso que eu tinha diferença nessa questão dos cílios de quem era do senhorio e dos cílios da ama de leite, tá bom? Mas, por favor, pela misericórdia divina, é proibido. Não pode. Ama de leite,
Passado a gente não repete nem figurinha de algo, minha gente, imagina o passado, aprende. Então, por favor, não pode ter troca o peito, é só daquele bebê. Não, mas é meu sobrinho. Não, não pode. Mas é. Não pode. Eu não posso ter essas trocas na questão do peito. O peito é propriedade particular assinado em contrato com direito à penalidade. É justamente a questão de doença, de transmissão. Ah, mas é minha amiga, tu tem certeza? Tu confia, tu coloca a mão no fogo. Tem certeza? Nenhuma doençazinha. Isso aí eu posso estar transmitindo para o seu bebê. Então, minha gente, não posso ter esse cruzamento no aleitamento, tá bom? É peito de mamãe, somente de mamãe. Vale porque que tem um banco de leite. Porque o banco de leite, ele pasteuriza, ele vai tratar aquele leite, ele vai fazer justamente todo o tratamento. Então, realmente, é um leite retirado, centrifugado, trabalhado, verificado. Então, ali eu posso fazer o uso daquele leite. Somente aquele leite que passa por um processo de transformação. Um leite que passa por uma avaliação. É a única condição. O leite lá do banco de leite humano. Fora isso, eu não posso fazer. Tá bom? Pode passar. E aí a gente começa a observar aqui justamente pelos meses, né? Na questão do leite materno. Logo no nascimento, aquele colostro ele gera imunidade e protege justamente o intestino do bebê. Lembrem, novas pesquisas, né? A professora Sofia também gosta, a gente sempre debate sobre isso. O intestino, para quem não sabe, gente, é o segundo cérebro do corpo, tá bom? Ele é o segundo local que eu tenho mais presença de neurotransmissores. Então, hoje, a febre do momento é justamente os probióticos da vida. Por isso que o leite materno, ele atua no local mais rico, que é justamente a questão do intestino desse bebê. Quando ele já está com 6 semanas, nessa criança, esse leite ele já atinge a maior concentração de anticorpos. Por isso da importância de estar mantendo. É difícil, não vamos dizer que é fácil, é difícil, mas não é impossível. Agora também não fica aquele julgamento naquela mulher. Ela está fazendo o melhor que ela pode. E a gente tem que ajudar ela a enfrentar aquilo da melhor forma, tá bom? Então, no terceiro mês, o leite ele já fica realmente bem mais calórico e passou. Ele fica realmente bem mais calórico, justamente aumentando. Aí, quando o bebê ele começa a engordar, as roupas começam a apertar, a fralda começa a apertar, é normal, tá bom? Com 6 vezes, esse leite ele já tem altas concentrações de ácidos graxos, né? Justamente importante para a questão do desenvolvimento, a formação na questão do cérebro. É quando eu já tenho mais movimentos. E aí, quem faz a consulta de pericultura, eu já tenho agora uma outra análise na formação dessa criança. Com 12 meses, 1 ano, esse leite realmente ele tem muita caloria, né? E a presença justamente agora do ácido, mas não somente o desenvolvimento cerebral, mas também agora o desenvolvimento muscular. Por isso que a gente fala, com 6 meses é a colocação e introdução de alimentos, mas você não para o aleitamento, você continua, porque ele justamente vai estar promovendo esse desenvolvimento para o bebê, ok? Só que em outros segmentos. Pode passar. Então, atenção, vou correr mais um pouquinho, toda vida eu falo isso. A questão da amamentação é a questão forma correta. Atenção, você que é profissional de saúde, qual é a dica? Coloque o bebê para mamar na mãe na sua frente. Ele vai ter a questão do aleitamento, mas vai ser na sua frente, porque você vai justamente avaliar a pegada, a posição que a mãe geralmente fica afogando o menino em cima do menino, então pedir que ela relaxe, colocar o bebê na posição correta, como é que ele está fazendo a questão da pega, como é que está essa questão da sucção, que a gente já vai estar vendo justamente essa movimentação dessa musculatura facial, que já a professora Sofia vai estar falando um pouquinho a respeito. Pode passar. Então, aqui dentro as posições, né, para estar amamentando, rapidinho a gente tem a questão deitada. Então, essa mudança é importante para a mulher, que geralmente ela vai ficar com o braço cansada, tem aquele negócio do peito maior do que o outro. Então, essa movimentação, tanto eu posso ter a ajuda de outras pessoas, tá bom?
como também a mulher nessa questão desse rodízio. Então, ela deitada pode estar colocando seu bebê ao lado, na questão do outro braço, tem a forma tradicional e fazendo a inversão a cada mamada, né? Pode estar colocando o seu lado, debaixo dela, na questão de cavalinho, que fica com a perninha aberta de frente para a mãe, e a melhor pessoa que teve até agora como exemplo, né, passou, que foi a Ivete Sangalo, fazer a amamentação no caso de gêmeos, que é possível também, tá bom? Pode passar. Então, atenção, essa figura é a mais correta. O que é que vocês observam fora o vínculo, né? A mãozinha, você lembra da mãozinha que eu coloquei, né? Assim, falei em cima do peito, o olhar, isso é tudo. Paga qualquer coisa. Então, o que é que vocês vão estar observando? A boca da criança, ela tá tão abertinha que ela tá pegando toda a auréola daquela mama daquela mulher, tá certo? Não é para ficar pegando feito chupeta o mamilo, ele tem que pegar tudo. Por isso que a gente fala, só tem lesão porque a pega foi incorreta, ok? A boca do bebê ele vai estar aberto de um formato que os lábios estão voltados para fora. Vocês estão vendo? Tanto em cima como embaixo. Outra coisa, a forma correta, o bebê não fica sufocado, que o nariz ele fica geralmente justamente tampando a respiração desse bebê. Ele respira tranquilo. Olha essa questão da bochecha. A bochecha, ela realmente ela enche quando eu tenho justamente a entrada desse leite, quando eu tenho essa sucção, ok? E outra, é contato. Mãe vai estar para trás e a criança vai estar justamente em contato, a sua barriga e seu corpo voltado para a mãe. Então, não só a questão do rosto, mas também a barriguinha, o abdômen contato com o abdômen da mãe, promovendo também a questão do calor humano, que também é uma forma humanizada de contato de mãe e de bebê. Professora? E aí, já finalizando, a gente tem algumas orientações. Não é para estar utilizando nem sabonete, nem creme, nem álcool, nem talco cremoso nos peitos. É para usar nos seios somente água e sabão, higienizou, secou. Pronto. A higienização realmente é importantíssima. Geralmente o pessoal passa aqueles lenços umedecidos, minha gente, na mama, meu povo. Aqui, caso extrema, mas você já tem que lavar com água e sabão, meu povo. A presença também da saliva, ele também acumula a questão dos micro-organismos, também é patológico, também é risco para essa mãe, tá bom? Evita aqueles bicos também protetores, eles são riscos também para questão também de infecções. Veja como é que está a questão da sua areola, veja. O pessoal tem mania de só botar o peito para fora, nem ver, tem um bicho, tem uma sujeira, tem alguma coisa, o peito está lá, primeira coisa, o peito ainda está lá, então tem aquela atenção também, tá certo? Tenha cuidado quando você colocar o seio, né, na boca do seu filho, não coloca somente o bico, porque a pega é incorreta, vê se ele está fazendo toda aquela questão da abordagem da auréola, tá bom? Aquilo que eu falei, se eu der o último peito do lado esquerdo, então eu já faço do lado direito, e sempre está fazendo essa interação, para não ter aquele risco do peito maior que o outro. O pessoal pensa que é mito, mas a questão de ficar somente em um lado, fora várias outras consequências, eu tenho risco dessa alteração nesse formato, tá bom? Tente realmente esvaziar bastante esse peito, até a questão de oferecer, meu menino está esgoelando. Calma, a primeira coisa que você tem que estar é calmo. Não está fazendo administração de muito líquido, o bebê vai ficar cheio, vai mamar o quê? Só água, vento, hidratação? Não, não é nem cactus. Para estar retirando a questão do bico do bebê, muito cuidado. A força que ele faz é grande, então você vai vir aqui pelo cantinho, vai colocar o dedinho para justamente liberar essa sucção, essa pressão, e você tirar. Acontece muito quando o bebê às vezes até dorme, tá bom? Então, depois da questão da mamada, tenham cuidado, possa ter realmente, né, muito bebê não é colocado para rotar, geralmente ele tem a liberação desse líquido, ele tem a questão da broncoaspiração, então muito cuidado, tá cansado eu sei, mas coloca o bebê, eu peço ajuda a alguém, ok? Se tiver a questão do excesso de leite, eu falei do banco de leite humano, faça ordenha, você pode estar colocando refrigerante, que eu já vou abordar, e atenção para as mamas, elas ficam muito pesadas, e as pessoas têm mania de ficar usando que é acostumada que cai. Ele é lindo, gente, na praia. Na amamentação, então, amiga, fica aquela, né, gelatina, a gente tem que ter um cuidadozinho, tá bom? Pode. Então, a questão aqui realmente da ordenha,
Eu só estou preocupada com a hora, porque eu tenho outra palestra agora, 6h30, a professora Sofia já está sabendo. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês... Eu acho que esse é o teu penúltimo. Tô no tempo. Se lembra que eu falei para vocês da massagem? Então, lembra de higienizar a mão, aí você vai fazer a massagem no sentido horário da mama, para justamente estar liberando, ok? Eu fiz toda essa massagem, e aí realmente eu vou estar justamente fazendo essa questão dessa ordenha para quem está fazendo a questão no frasco, que eu vou já estar mostrando. Então, sempre vai vir de cima para baixo, não pegando só a ponta. Eu vou pegar essa mama toda, direcionando, né, essa massagem, esse líquido para o bico, e não só apertando o bico, ok? Que aí, minha filha, você vai estar se autoflagelando, né? Nem masoquista, tá bom? Pode passar. E aí eu finalizo essa parte do aleitamento materno para vocês justamente terem noção. Hoje os bancos de leite materno utilizam muito os frascos de vidro, tá bom? Nesses frascos de vidro, vocês vão estar armazenando, né, esse leite. Mas, professora, eu tenho um depósito plástico. Você garantiu que ele está limpo, fez a esterilização, coloca... Antigamente, eu nunca me esqueço disso, meu povo. É uma história bem rapidinho. Antigamente o povo tinha mania de colocar as panelas, assim, não é que eu seja antiga, né? A gente passa de 20, a gente tem uma idade. E aí o que acontece? O pessoal colocava uma panela, botava água e botava as mamadeiras tudo junto, minha gente. Era pote, era tudo. Minha gente, fervia que fazia até churrasco, né? Mas, graças a Deus, as pessoas estão evoluindo e colocam só na água fervente, assim, só para esterilizar, ok? Lembrando, se tivesse... Eu sou dessa época também. Olha, tá lá abaixo, amiga, porque a gente tem 20 e alguns anos, ninguém precisa saber. Beleza. Eu vou admitir que eu já fiz esse churrasco, né? Quando a Letícia, meu irmão, tá fazendo churrasco? Eu não, que eu quero, não, que tem umas mamadeiras ali, me deu uma dor, mas a gente aprende. Então, quando você tirar o leite, né, fizer realmente esse esvaziamento, você vai estar colocando em potes, realmente estéreis. E aí você pode estar armazenando. Acontece muito para aquelas mulheres que voltam a trabalhar ou que vai viajar, alguma coisa. Então, atenção para o prazo de validade. Se você armazenar lá embaixo da geladeira, né, quem tem as duplex, mas se for embaixo na geladeira, ela tem uma validade até de 12 horas. Então, dica, coloca um pincel e coloca a data e a hora, tá certo? Ou etiqueta, se você tiver. Se for armazenar no freezer, ele tem uma durabilidade muito maior, essa validade, que é justamente até de 15 dias. Mas quem faz a questão da pasteurização, como eu falei, do banco de leite humano, ele tem uma validade até 6 meses, justamente se ele tiver na questão do freezer, nessa refrigeração mais intensa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço essa parceria, adoro estar conversando com a Sofia, eu vou ficando aqui. No momento que ela vai estar finalizando, eu já vou estar entrando em outra palestra e eu não consigo me despedir de vocês. Mas eu estou por aqui bem quietinha, coisa mais linda do mundo. Professora? Vou só continuar aqui, não falta muito, não. Só para pegar o gancho do que você já começou. E aí, gente, né, depois que a gente conversa sobre a amamentação, a gente tem que entender que esse processo para a criança, ele também é muito importante. Então, existem várias crianças que têm maloclusões, né, com os dentes nascem de forma alterada, devido à não amamentação de forma correta. E aí, a criança, ela precisa da amamentação para desenvolver todo o sistema estomatognático. O sistema estomatognático que eu falo são os ossos da face, músculo, dentição e língua, tá? Então, toda criança, vocês já devem ter observado, todo recém-nascido, ele não tem queixo, né? Fica só assim, ele diz, meu Deus, parece um joelho. A criança não tem queixo. Ela nasce com esse retrognatismo mandibular, né? Que é isso aqui, é você não ter o queixo. E aí, quando a criança, ela vai amamentando, vai sendo amamentada, ela vai sugando, ela vai fazendo com que a mandíbula se desenvolva. Além disso, a gente vai desenvolver toda a musculatura e todo
a questão da estrutura óssea. E a gente sabe que a criança, ela tem naturalmente um hábito de sucção para ser desenvolvido, seja ela emocional, seja nutritiva, a criança ela já vem com esse desejo de sugar, tá? E a amamentação, ela vai interferir no sistema respiratório. Por exemplo, se a criança ela tá mamando, eu vou obrigar, né, fazer com que essa criança respire pelo nariz. E quando a criança respira pelo nariz, ela também está estimulando o desenvolvimento da estrutura dos ossos da face. Então, aqui a gente consegue ver, aqui é um bico do peito, né, uma auréola, e aí a gente consegue ver a movimentação que a língua faz diante de uma sucção. Então, a criança, a gente já viu a pega correta com a professora Liene, e quando ela engole, que é a língua, quando ela engole, ela vai colocando força em toda a língua, porque a gente sabe que a língua, ela não para só até onde a gente vê. A língua, ela é enorme, tá? Então, a criança, ela vai colocando força nessa língua para fazer essa sucção. E aí, a gente vai conseguindo, né, fazer com que essa criança desenvolva essa musculatura. Porque para ele sugar corretamente, ele precisa colocar força. Antigamente, o pessoal pegava uma madeira e abria um bico, pegava a tesoura e abria o bico e ficava enorme. A avó acha muito bonito, né? A criança com a madeira e o leite só descendo. A criança praticamente não suga nada. Uma criança dessa, quando ela chega na fase, né, de uma criança maior, quase na pré-adolescência, a gente vê várias alterações dentárias dessas crianças, tá? Porque simplesmente não conseguiram desenvolver corretamente a musculatura facial. E aí, quando a gente tenta que a mamadeira, ó, criança chega a abrir a boca, o leite só desce, né? Então, quando a gente não tem essa sucção inadequada, a gente tem uma língua hipotônica, uma língua flácida e a língua fica mal posicionada, porque a criança ela não tem pressão dentro da mamadeira. Ela não precisa ter força, ela não precisa sugar de verdade, né? Porque o leite, o líquido que está dentro da mamadeira só desce, tá? Então a criança acaba desenvolvendo aí uma série de fatores respiratórios e fatores oclusais. E aí eu trouxe para vocês aqui essas imagens, né? Essa bochecha fofa que a gente acha que dá vontade de apertar. Ela é uma bochecha propriamente de tecido adiposo, uma bochecha feita realmente para amamentar, né? Então, aqui vocês conseguem ver o feto com 24 semanas sem queixo, né? Sem mandíbula. Quando a criança nasce, olha só, sem mandíbula total, né? Não tem queixo nenhum aqui, só uma bolota. E com 45 dias, a gente já consegue observar que o queixo aumentou um pouquinho, não é? Já vai mudando, já vai ficando, digamos assim, com cara mais de gente mesmo, né? Porque o pessoal diz que parece com joelho. Eu acho lindo, amo meus bebês. Mas não tem realmente, fica com retrognatismo mandibular. E aqui, quando a gente olha, já tem um queixinho desenvolvido, uma mandíbula desenvolvida. E isso se dá à amamentação que a criança está realizando. E aqui é só para vocês verem que no movimento de ordenha, né, que a criança puxa, além da língua ter toda aquela movimentação, a gente também tem uma movimentação da mandíbula. A mandíbula da gente, ela faz 4 movimentos. Ela abre, ela fecha, ela vai para frente e ela vai para trás. Por isso que é tão importante. E aí a gente pega, às vezes, crianças com 2 anos, né, que a gente já consegue ver problemas oclusais pela falta de desenvolvimento da amamentação. E aí essas crianças, muitas vezes, acabam indo para o aparelho, né, ortodôntico. Então, é importante que a gente também oriente os pais a respeito disso para a criança. A gente sabe que a amamentação tem muitos benefícios para a mãe e muitos benefícios para o bebê, tá? E às vezes a gente acaba olhando só uma área, né? Mas não, a gente também tem uma área odontológica, uma área toda do desenvolvimento dessa criança, né? Do desenvolvimento da face dessa criança, através de um ato simples
de um ato barato, que é a amamentação, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês só uma história atual, já que a gente fala de amamentação, né? A gente sabe que hoje, mais manchetes aqui para vocês, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma série de crianças alérgicas, a gente tem muitas crianças obesas, a gente tem muitas crianças que consomem bala fine, suco de caixinha, e uma série de alimentação enlatada, né? Alimentação cheia de conservantes. E aí a gente fica se perguntando, né? Uma coisa, meu Deus, uma coisa tão do nosso dia a dia, como é que a gente pode ajudar nisso? E aí eu trouxe para vocês sobre rinite alérgica, sobre obesidade infantil. E olha só, a OMS aponta que 41 milhões de crianças menores de 5 anos são obesas, né? Tudo isso, quando a gente vai pegar o histórico dessa criança, provavelmente a gente encontre ou algo relacionado à amamentação, ou algo relacionado à construção familiar mesmo, ou algo relacionado ao período que essa gestante viveu, que é o período dos 1.000 dias, né? Que eu falei um pouquinho para vocês, que a gente vai conversar mais ainda em outros momentos, se Deus quiser. Mas, assim, a gente para refletir, né? Que a gente realmente, quando a gente vai avaliar um paciente, avaliar uma criança, avaliar uma gestante, a gente tem que avaliar esse paciente de uma forma completa. Porque eu penso assim, nós, como profissionais, a gente está preparando, né, uma população para o nosso futuro. Então, a gente tem que cuidar mesmo das pessoas de uma forma integral. E aí, só para a gente finalizar, né, só voltando aqui falar dessa interação multiprofissional, que permite com que a gente conheça mais o paciente, que a gente conheça mais a realidade e que a gente possa realmente acompanhar, orientar de acordo com a realidade que cada paciente vive, né? E assim, passando as informações para esse paciente de uma forma com empatia, de uma assistência humanizada, e sempre trocando informações, acrescentando informações para o paciente entre um profissional e outro, né? A gente trabalha tão perto, todo mundo no mesmo lugar, médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, para a gente conversar mais, discutir mais sobre essa assistência humanizada de cada paciente, tá? Não sei se a professora Liane já saiu, mas é muito bom compartilhar, né, estar aqui nesse momento com vocês. Eu me deixo aqui totalmente à disposição, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, caso vocês queiram encontrar pessoalmente para a gente conversar, tá? E é um prazer enorme estar aqui passando um pouco do que eu sei para vocês. E é isso. E aí, só para finalizar, o conhecimento amplia a vida, né? E conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Tá? Então, muito obrigada. E é isso, eu acho que a Aline já foi, né? Deixa eu sair aqui parar a apresentação. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Luciana? Então, pronto, nenhuma dúvida? Qualquer coisa, gente, estou aqui à disposição, tá? Muito obrigada por vocês terem vindo. Estou vendo aqui várias pessoas. Não pude falar o nome de vocês, porque eu não estava vendo. Mas muito obrigada pela presença de vocês, tá? Então, sintam-se abraçados.